Olá! A sigla SAT significa Sistema de Assistência Técnica, e 2.0 seria uma atualização do SAT 1.0, pois o SAT 1.0 somente gerencia as mercadorias que necessitam de assistência, e tendo que emitir a nota fiscal eletrônica pelo módulo Nota Fiscal Diversa. Além de possuir outras melhorias, o SAT 2.0 tanto gerencia a assistência das mercadorias e também emite as notas fiscais eletrônicas de entradas e saídas, tornando eficaz e dinâmico este procedimento. O SAT é um módulo que trabalha em torno de chamados para assistência, emitindo notas fiscais eletrônicas de todos os movimentos, se necessário for. Explicarei, num âmbito geral, como o SAT 2.0 funciona. Para que você possa iniciar uma assistência, primeiro terá que identificar qual o tipo de chamado que você utilizará. Existem 3 tipos de chamado. O externo loja aplica-se nas mercadorias que estão no estoque e foi constatado que precisam de assistência. Já o externo cliente é para as mercadorias que já foram vendidas e o cliente detectou um problema com o produto e acionou a empresa para que a mesma encaminhe o produto para assistência. O interno loja aplica-se também nas mercadorias que foram vendidas, usado somente quando você, ou seja, a empresa, irá prestar a assistência da mercadoria. Para que o módulo SAT 2.0 funcione, é preciso configurá-lo. Consulte o responsável fiscal de sua empresa e, juntamente com o suporte da Newsoft, para configurarmos o SysGen, de acordo com a modalidade fiscal de sua empresa. Entrando em Configuração Global, note que o SAT 2.0 está habilitado. O modelo de NFE está selecionado, os CFOPs e as CSTs utilizados também. Ressalto que estes códigos são utilizados somente para testes. Para facilitar a busca, é interessante marcar os fornecedores que são assistência no cadastro de fornecedor e alterar também o cadastro de mercadoria, incluindo os possíveis fornecedores que prestam assistência da mesma. Lembrando que isso não é obrigatório. Estando no cadastro de mercadoria, clique em Garantia e inclua a garantia. Lembrando que o campo Vigência é a data que começa a valer a garantia em questão. Por exemplo, incluirei a garantia de 365 dias para as vendas que forem realizadas depois do dia 1º de 1 de 2015. E incluirei a garantia de 180 dias para as vendas que forem realizadas a partir do dia 1 do mês 6 de 2015. Com isso, terminamos a configuração. Eu irei explicar como lançar detalhadamente cada tipo de SAT, começando com o SAT externo loja. Antes de explicar cada tipo de chamado, mostrarei o fluxograma, onde você poderá visualizar quais os tipos de operações que poderão ser realizadas. Abrindo um novo chamado, você poderá remeter a mercadoria para assistência, e assim que a mercadoria chegar, informar o retorno e, por fim, finalizar o chamado. Outro exemplo seria abrir um novo chamado, remeter, retornar e, caso a mercadoria ainda apresente defeito, poderemos remeter novamente e retornar, repetindo este procedimento quantas vezes forem necessário, até que a mercadoria chegue em perfeito estado e você possa finalizar o chamado. Deixarei este fluxograma no canto da tela e irei grifando conforme eu for realizando os procedimentos. Ao abrir um chamado, somente informará que o produto está com algum defeito. Em seguida, selecionamos o fornecedor e a mercadoria. Confirme os dados na tela abaixo. Se estiverem corretos, clique em Confirmar seleção. Preencha no mínimo o defeito
e clique em gravar chamado, e sim para confirmar. Para remeter ou enviar um item para assistência, clique no botão remeter, marque a mercadoria ou as mercadorias, sendo que será emitido uma NFE para uma única assistência de cada vez. A opção localizar por fornecedor de assistência está selecionada por padrão. Isso é apenas um facilitador, exatamente para auxiliar na busca. Como já expliquei anteriormente, para que este filtro funcione, você deve habilitar o fornecedor como assistência e também vincular o mesmo ao cadastro da mercadoria. Selecionando o fornecedor que prestará assistência, clique em remeter e sim para confirmar. Clique gravar NFE, aguarde uns instantes e a NFE aparecerá em sua tela após ser validada. Assim que o produto chegar da assistência, clique em retorno da assistência e selecione o fornecedor da assistência. Agora marque a mercadoria ou as mercadorias que chegaram da assistência. A cada mercadoria que for selecionada, confirme o novo valor. Terminando de selecionar as mercadorias, clique em retorno e preencha as informações como chave da NFE, data da emissão, número de série, número da nota fiscal. Se quiser, inclua também as observações da nota se existirem. Para finalizar, clique em retorno novamente, sim, para confirmar e OK. Sendo que, agora, podemos finalizar o chamado. Selecionando o status retorno da assistência, selecione o chamado, clique em finalizar, digite uma justificativa de no mínimo 15 caracteres, pressione em grava e em sim, para finalizar o chamado. Havendo emitido alguns chamados, iremos descartar um produto do estoque. Clicando no botão Baixe a mercadoria variada, iremos emitir uma nota de saída somente para descartar o produto do estoque. Você pode alterar o status do chamado para estoque avariado de cada mercadoria, deixando a mercadoria selecionada e clicando em mercadoria variada. Note que alterando o status para estoque avariado, trouxe todas as mercadorias avariadas. Com isso, podemos clicar em baixa variada e selecionar todas as mercadorias e emitir somente uma NFE. Se quiser alterar o chamado, selecione o chamado e corrija ou acrescente novas informações, exceto o defeito que não pode ser alterado. Pressione em Altera chamado. O histórico antigo será mantido. Para acessá-lo, clique na guia histórico. Outra maneira de verificar o histórico é deixar o chamado selecionado e clicar no botão Histórico. Você pode também cancelar chamados de todos os status, exceto os chamados remetidos, e que foi gerado a NFE. Para cancelar, selecione o chamado, clique em Cancelar, digite uma justificativa de no mínimo 15 caracteres, clique em Gravar e depois em Sim para confirmar. Agora iremos lançar um chamado de mercadorias que foram vendidas e apresentam um defeito. Neste caso, podemos emitir dois tipos de chamado: externo cliente ou interno. O externo cliente será usado quando as mercadorias vendidas apresentam defeito estando na garantia e serão enviadas pela empresa para assistência. Assim como no externo loja, iniciamos o procedimento abrindo um chamado. A diferença é que ao abrir um chamado, será emitido uma NFE de devolução, para que a mercadoria represente por meio fiscal estar em posse da empresa, e a partir disso,
podemos lançar a nota fiscal eletrônica para assistência. Vamos abrir um novo chamado. Você pode buscar por mercadoria, por número de nota ou selecionar o cliente e buscar as notas do cliente. Após ter encontrado a venda da mercadoria, selecione-a e clique em Selecione. Aparecerá alguns dados da venda. Se estiverem certo, confirme a seleção. Preencha as informações e clique em Grava chamado. E confirme. Depois clique em Grava NFE. Caso queira emitir a NFE de entrada neste momento, somente após emitir a NFE será liberado para poder dar prosseguimento nas outras opções. Após abrir o chamado e emitido a NFE, podemos enviar a mercadoria para assistência ou transferir para uma empresa de seu grupo responsável em realizar este procedimento. Alguns botões você já conhece. Eles têm a mesma funcionalidade já explicada. Irei explicar os botões diferenciados deste módulo. Não irei explicar como transferir a mercadoria para outra empresa. Neste vídeo, ficaremos somente como enviar diretamente para assistência. Vamos remeter a mercadoria para assistência e retornar da assistência. Você poderá separá-lo e deixando o mesmo com o status pronto para entrega. Selecionado o status Retorno da assistência, selecione a mercadoria e clique Pronto para entrega. Ou poderá também entregar para o cliente diretamente, que emitirá uma NFE de entrega. Para finalizar o chamado, selecionamos o status Entregue ao cliente, selecionamos a ordem de serviço, clique no botão Finalizar, digite uma justificativa de no mínimo 15 caracteres. Com isso, finalizaremos o SAT externo cliente. Por último, irei explicar o tipo de chamado interno. Esse chamado aplica-se também nas mercadorias que foram vendidas, usado somente quando você, ou seja, a empresa, irá prestar assistência da mercadoria, onde após fazer o chamado, você poderá agendar uma avaliação, encomendar a peça de reposição, colocar assim que a mesma chegar e após isso finalizar o chamado. Este é o único tipo de SAT que não emite NFE em nenhum de seus procedimentos, pois não há necessidade. Entre no tipo de SAT interno e perceba que alguns botões continuam no mesmo lugar e executam as mesmas funcionalidades que nos outros tipos de SAT. Para iniciarmos, vamos abrir um novo chamado. A tela de abertura do chamado interno é a mesma tela do chamado externo cliente. Neste exemplo, buscarei pelo nome do cliente e clicarei no botão Pesquisar notas do cliente. Havendo encontrado a venda, clique 2 vezes rapidamente sobre a mercadoria. Confirme os dados e clique em Confirme a seleção. Informe no mínimo o defeito e o nome do solicitante. Grave o chamado e confirme a gravação clicando em Sim. Escolha, dentre estes 3 botões, o que deseja fazer, pois eles são independentes. Ou seja, depois de abrir o chamado, você pode efetuar o atendimento e consertar a mercadoria, caso não queira seguir esta ordem. Neste exemplo, irei seguir a ordem padrão, ou seja, com a mercadoria selecionada, clicarei em Agendar avaliação. Selecione o montador, digite a data e a hora do agendamento, digite também uma observação de no mínimo 15 caracteres e clique em Gravar. Após isso, clique em Sim e em Sim novamente, caso deseje visualizar ou imprimir o agendamento. Vamos supor que foi feita a avaliação e para consertar teremos que pedir uma peça. Selecione o status Avaliação agendada, selecione a mercadoria e clique Solicitar peça. Digite no mínimo a descrição da peça, a quantidade
e selecione o representante. Caso não queira preencher todos os campos, você já pode confirmar a solicitação clicando em Gravar peça. No momento que a peça chegar, selecione o status Aguardando peça do fornecedor. Selecione a mercadoria e clique em Solicitar peça. Agora clique em Altera peça. Selecione o status Pronta para entrega e clique em Altera peça. Com a mercadoria selecionada, clique novamente em Agendamento. Faça o agendamento novamente para trocar a mercadoria e, se quiser, imprima o comprovante. Após ter efetuado a troca da peça e o conserto ter sido realizado com sucesso, selecione o status Avaliação agendada e clique em Efetua atendimento. Ocorrendo tudo certo, você pode finalizar o chamado. Alterando o status para Atendimento efetuado, selecionando a venda da mercadoria e clicar em Finalizar. Digite no mínimo 15 caracteres para a justificativa e clique em Gravar. Sendo assim, finalizamos este vídeo. Bom, esta videoaula chegou ao fim. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no nosso canal e fique por dentro de todas as novidades que a Newsoft disponibiliza para você. Obrigado. Até a próxima.